Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma palestra agora. Nesse momento, a gente vai receber a professora Josicléia, ela que vai falar um pouquinho para nós sobre práticas interdisciplinares com metodologias ativas nos anos finais do ensino fundamental. Professora Josicléia, ela é mestranda em tecnologias emergentes da educação, é especialista em docência para a educação profissional e tecnológica, especialista em arte-terapia, é licenciada em artes visuais e pedagogia, está cursando especialização em psicopedagogia também e é professora da rede pública de ensino, pesquisadora em metodologias ativas, práticas inclusivas e ensino interdisciplinar. Professora Josicléia, é uma grande satisfação recebê-la aqui nesse momento para compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência prática que você vive no dia a dia de sala de aula. Então seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Olá, eu sou Josicléia Gomes Nunes Rodrigues, professora das redes municipal e estadual de ensino da cidade de Barra do Garças. Sou licenciada em artes visuais, pedagogia, tenho especialização em psicopedagogia institucional e clínica, arteterapia e educação profissional e tecnológica. Atualmente estou cursando licenciatura em letras, as especializações em atendimento educacional especializado e formação de professores de arte para uma escola das adolescências. Também curso mestrado em tecnologias emergentes da educação. E hoje, visando contribuir com o primeiro congresso de metodologias ativas no ensino, trago dois assuntos importantes para que a gente debata, né? São as práticas interdisciplinares com metodologias ativas nos anos finais do ensino fundamental. A interdisciplinaridade é alvo de constantes pesquisas, assim como as metodologias ativas. O intuito, né, é promover um diálogo aonde, né, esses dois assuntos vão se relacionar a fim de promover um processo de ensino e aprendizagem de maior qualidade para os estudantes. Trago os anos finais do ensino fundamental como foco da pesquisa, pois é o público com quem eu trabalho há mais tempo. Eles estão vivendo um turbilhão de emoções nessa fase, né, que compreende desde os 11 anos de idade aos 14 anos, período em que eles estão passando por várias transformações. Tanto no que se refere a aspectos emocionais, como também no processo de ensino e aprendizagem. Haja visto, né, que a chegar no sexto ano, eles têm uma ruptura com ali os primeiros anos do ensino fundamental, uma vez que no quinto ano, geralmente, esses alunos eles têm um professor, dois, três, e ao chegar no sexto ano, já tem seis, sete, oito professores, o que já promove um grande choque, né? Eles estão vivenciando muitas coisas ao mesmo tempo, o que cabe, né, à escola buscar métodos mais eficientes que os levem a compreender o processo de ensino e aprendizagem em sua totalidade, os motive para entender esse processo e participar efetivamente. Para hoje, né, nós temos como objetivos para debate, né, para reflexão, compreender a importância das metodologias ativas nos anos finais do ensino fundamental, refletir sobre a necessidade de integração entre as disciplinas para uma aprendizagem mais significativa e apresentar também um exemplo de um projeto interdisciplinar que pode ser feito nas escolas, né, uma sugestão de como proceder o desenvolvimento da interdisciplinaridade com metodologias ativas a partir de um exemplo, né? Com base na metodologia ativa, a aprendizagem baseada em projetos. Desculpa. Vamos lá. Antes de tudo, é interessante que a gente reflita, né, sobre essa questão. Na sua escola, que barreiras você identifica para aplicar projetos interdisciplinares? Apesar dos documentos de referência trazerem de forma bem sucinta que cabe à escola promover a interdisciplinaridade, mostrar que as disciplinas se relacionam de alguma forma, né?
é algo muito distante de várias escolas, como é observado na literatura científica, como no próprio cotidiano. Ao observar, né, como é o cotidiano dos professores, o material didático, que ele traz o conhecimento de forma isolada, em sua maioria. Então, a ocorrência dessa interdisciplinaridade, ela já não ocorre no próprio material que é ofertado nas escolas, né, em sua maioria, o que é uma barreira para aplicar esse tipo de projeto. A utilização das tecnologias, promover algo, uma aula diferenciada, também é uma barreira, uma vez que acaba contribuindo para a desregulação da rotina daqueles alunos, enfim. Temos também as questões das barreiras tecnológicas por parte dos docentes também. O relacionamento entre os docentes, a sobrecarga de trabalho entre os docentes são também algumas barreiras apresentadas tanto na literatura científica como é possível também se observar no próprio cotidiano. Mas cada escola ela vai ter a sua particularidade, são sujeitos diferentes que atuam ali, tanto na gestão, quanto na docência, quanto nas funções auxiliares, né? Cada escola vai ter a sua característica que vai dificultar o desenvolvimento desses projetos. Então, cabe a cada um pensar, né, aonde que está essa barreira na sua própria instituição, visando uma solução, né? No caso, eu observo muito que é sobre a questão, né, realmente de que o material didático não traz conteúdos de forma interdisciplinar, em sua maioria, a rotina dos professores, o planejamento que já é feito anualmente, enfim. Né? Antes de tudo, para que a gente possa fazer uma abordagem a respeito da interdisciplinaridade e as metodologias ativas, é necessário que a gente compreenda quais são as características dos alunos nos anos finais do ensino fundamental, né, nessa fase. O que permeia esses sujeitos? Né? É necessário compreender o público para depois buscar formas de associar atividades, práticas que podem ser desenvolvidas para motivar ainda mais que esses sujeitos participem ativamente do processo de ensino e aprendizagem, né? Nessa fase dos anos finais, geralmente os alunos estão buscando por autonomia nas escolhas e também nas atividades. Eles são muito questionadores, eles buscam fazer de forma isolada, geralmente já não pedem mais a ajuda do professor, acreditando que não precisam mais dessa ajuda, né? Querem desenvolver a autonomia. Também é comum nessa fase o desenvolvimento do questionamento e do senso crítico. No cotidiano, é bem comum a gente observar os alunos questionando o porquê daquela atividade, por que ele tem que fazer aquilo, em que, né, que ele vai aplicar esse conhecimento na vida cotidiana, e o professor realmente se vê numa saia justa naqueles momentos em que tem que se depara com tantos questionamentos. Mas isso é muito importante, porque uma das funções da escola é realmente construir cidadãos para o senso crítico, para o exercício na sociedade, né? Temos aí a construção da identidade e necessidade de pertencimento. É nessa fase que os alunos vão buscar pertencer a algum grupo, seja no esporte, seja no campo artístico, né? É nesse momento que se questionam questões relacionadas à religião, aos grupos que eles fazem parte na sociedade, enfim. É bem comum nessa fase também que há oscilações emocionais e busca por aceitação social, desculpa. Os alunos nessa fase, eles passam por turbilhões de emoções. Geralmente, eles estão experimentando muitas emoções na primeira vez, e geralmente dentro do espaço escolar, né? É no momento que eles estão buscando se encaixar, como dito anteriormente, né? Então, eles buscam essa aceitação social. É bem comum que eles mudem características, coloquem um piercing, um brinco, algo diferente, para fazer parte de determinados grupos, para se encaixar na sociedade, né? Nessa fase também há a valorização do reconhecimento de professores e colegas. Os alunos eles buscam por constantes elogios, eles querem ser reconhecidos, eles passam também a valorizar quando o professor diz que aquela atividade está bem feita. É bem comum, quando eu vou elogiar meus alunos, eles agradecerem com muito entusiasmo, e é bem gratificante isso. Nessa fase, há um interesse por temas da atualidade.
Os alunos estão muito conectados nas redes sociais, enfim, no Instagram, TikTok, é alvo de constantes debates dentro de sala de aula, né? É onde eles estão bastante conectados com influências, inclusive, têm interesse pela cultura pop, entre outros assuntos. Desempenhos e habilidades cognitivas mais complexas, como ação e análise crítica. O aluno está passando por um processo de aprendizado bem amplo, né? E ele acaba desenvolvendo habilidades mais complexas nessa fase. Tem preferências por atividades mais práticas, dinâmicas e colaborativas. Alguns estudos, inclusive, apontam que os alunos da atualidade já não se encaixam no ensino tradicional, em que os alunos eram levados, né, a copiar, a ser meros receptores do conhecimento. O professor era figura central no ensino tradicional, né, e o aluno estava ali apenas para receber. As suas experiências extras, né, fora da escola não eram levadas em consideração, em sua maioria, o que fazia com que, de fato, os alunos não tivessem essa noção de pertencimento àquele espaço, né? Atualmente, o aluno ele tem uma necessidade de pertencimento, de estar na prática, na dinâmica, entender o porquê, para que ele vai aprender aquilo. Ele tem necessidade de que aquela atividade seja mais divertida, né? Até porque a sociedade hoje está encaixada em um movimento totalmente diferente. As pessoas pouco têm tempo de socializar, pouco têm tempo para brincar, para ter momentos de lazer, de brincadeiras. E na escola, estando com colegas entre pares, né? É que o aluno vai despertar várias características nesse sentido. E cabe, né, aos professores, à gestão, enfim, adaptar suas metodologias, suas estratégias, de acordo com aquilo que o aluno vai prestar atenção, aquilo que vai emitir o interesse para ele. Infelizmente, né, hoje, entre as características dos alunos nos anos finais do ensino fundamental, tem-se a dificuldade em manter a concentração por longos períodos. Isso se justifica a vários fatores que a literatura científica aponta, desde o uso descontrolado das redes sociais, do celular, de jogos, né, que também é um tema de bastante interesse dos alunos atualmente, como também a questões relacionadas a déficit de atenção, alguns transtornos que têm crescido em sua maioria, né? E o próprio o espaço da sala de aula, ele pode ser um local em que os alunos vão ter dificuldade em manter a concentração, uma vez que a sala de aula acomoda geralmente mais de 30 alunos, então vários assuntos surgem no decorrer das aulas, o que vai contribuir também para que eles tenham dificuldades em manter a concentração por longos períodos. O que cabe ao professor planejar que as suas aulas sejam criativas, inovadoras, que sejam que chamem, né, a atenção dos alunos para que eles possam manter-se concentrados e realmente aprender. Voltando, temos aí uma ilustração que mostra mais ou menos o cotidiano do professor, dos alunos na sala de aula atualmente. É uma realidade bastante difícil e triste, mas acontece com bastante frequência. Professor, em um método tradicional, tentando explicar seus alunos, eles estão interessados em outros assuntos que não têm a ver com aquele conteúdo, porque realmente não chama a atenção o ensino tradicional dessa geração atual, né? Temos ali alunos que jogam em sala de aula, já levam o Uno, o baralho, que estão conversando sobre outros assuntos, deitam, que dormem em sala de aula, né? E vários fatores contribuem para que os alunos não estejam, de fato, interessados nos conteúdos ofertados na escola. Entre eles, a desmotivação, né, que é entre os fatores que contribuem, está o distanciamento entre o conteúdo escolar e a realidade, porque o aluno, de fato, ele, a partir de alguns livros didáticos, inclusive, o aluno não consegue relacionar em que aquele conhecimento vai ser útil na vida dele, até porque ele é um sujeito que está passando por transformações. Ele ainda não conhece o mundo afora. Então, ele não percebe como que aquilo vai ajudá-lo. O que cabe ao professor fazer esse debate, expor aonde, né? Geralmente, eu gosto muito de utilizar como exemplo como pode cair em vestibulares, em Enems, né? Em situações, ou até mesmo no repertório cultural, intelectual desses alunos, o que contribui, de certa forma, né, para que eles
compreendam que aquele conteúdo vai ser útil futuramente, enfim. Temos a fragmentação do conhecimento, já que, como dito anteriormente, as disciplinas atualmente são trabalhadas de forma isolada, cada professor faz o seu planejamento externamente e aplica a sua aula e sai, o aluno não tem aquela conexão. Por que, que eu estudo arte, né? Por que, que eu estudo língua portuguesa? Inclusive, atualmente, há uma questão muito difícil de lidar, que é a valorização de algumas disciplinas e a ruptura com outras. Hoje percebe-se muito a questão de uma valorização excessiva, né, em português, em matemática, e as outras disciplinas acabam sendo deixadas de lado, de certa forma. E é interessante promover essa associação do conhecimento para que eles verifiquem a necessidade de compreender todas. Enfim, aí nós temos aí pouca aplicação prática, né? Tem-se ainda hoje, mesmo com os avanços das tecnologias, mesmo com constantes debates sobre os temas, um foco excessivo na teoria. O professor foca muito na teoria e não faz essa ligação com o cotidiano, o que faz com que o aluno fique desmotivado, para que ele não tenha interesse pelo conteúdo e, né, não desfrute desse conhecimento que é ofertado na escola. Nesse contexto, a gente vai questionar um pouquinho agora, né, o que é a interdisciplinaridade no ambiente escolar. Posteriormente, vamos falar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Já Piasso, ele fala que a interdisciplinaridade é uma abordagem de ensino e pesquisa que busca integrar conhecimentos de diferentes disciplinas, articulando saberes para compreender fenômenos complexos de maneira mais ampla, superando a fragmentação tradicional do conhecimento escolar. De forma geral, né, a associação de duas ou mais disciplinas em um mesmo contexto, fazendo com que o aluno compreenda sua aplicação prática. Enfim. E o que diz a Base Nacional Comum Curricular sobre as práticas interdisciplinares? A BNCC, ela vai orientar a articulação entre os saberes, certo? Promovendo o desenvolvimento de competências por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares e metodologias ativas nos anos finais do ensino fundamental, né? O documento diz da seguinte maneira: a proposta curricular deve promover a articulação entre os diferentes componentes curriculares, possibilitando abordagens interdisciplinares e a integração dos saberes. Tá aí, o próprio documento de referência, ele reforça que a escola deve trabalhar de uma maneira interdisciplinar, conectando o conhecimento. Tá, e como que a gente vai, né? Qual que é a importância de unir a interdisciplinaridade às metodologias ativas? Por quê? O verdadeiro aprendizado, já reforçado anteriormente, ele ocorre quando o aluno consegue relacionar o conhecimento escolar à sua realidade, né? Quando assuntos regionais, quando questões que são vivenciadas na prática são colocadas na escola, ele vai se sentir mais interessado para aquele conteúdo, né? O que é potencializado ao trabalhar com temas interdisciplinares e metodologias que favoreçam a ação e a reflexão, como destaca Freire em 96. Perrenold afirma, né, que as competências essenciais para a vida contemporânea não podem ser ensinadas isoladamente, elas precisam de articulação de conhecimentos diversos, ou seja, de uma prática interdisciplinar. Assim, como diz Fazenda, em 2011, a interdisciplinaridade possibilita ao aluno construir significados mais amplos, superando a fragmentação da escola tradicional. Lá na escola tradicional, estou chegando nos 30 anos, estudei em um modelo tradicional. O aluno era levado a memorizar, a decorar para responder à prova. Ele não tinha um conhecimento efetivo do conhecimento dos conteúdos aplicados para o cotidiano, para a vida. E a partir do tempo que ele memoriza, depois, né, que passa esse período de provas, é notável que havia um esquecimento, ou seja, a aprendizagem não era concretizada. A junção da interdisciplinaridade e as metodologias ativas busca romper com isso, uma vez que o aluno é levado a pesquisar, a questionar, a construir dados, né? E aí o que vai possibilitar que esse aluno realmente compreenda aquele conteúdo apresentado.
Moran, um importante pesquisador no campo das metodologias ativas, diz que no ambiente escolar, as metodologias ativas desenvolvem autonomia, pensamento crítico e protagonismo dos estudantes, habilidades que são essenciais hoje em contextos complexos que exigem a integração dos saberes. Mas, de fato, como que a gente pode definir a questão das metodologias ativas, né? O que seriam? São abordagens, né, que visam estratégias de ensino em que o aluno assume um papel importante no processo de aprendizagem, participando de maneira mais crítica ainda, ativa e também criativa, onde ele vai desempenhar outras competências, várias competências ao mesmo tempo. Em vez de apenas receber informações sentados em uma cadeira, bonitinho, escutando o que o professor tem para dizer, o aluno vai pesquisar, vai discutir, vai resolver problemas e também construir o conhecimento em colaboração. Momento em que ele vai se juntar com outros colegas para associar os conhecimentos obtidos, né? Moran ainda destaca que as metodologias ativas, o professor vai atuar como mediador. Ele não vai perder o papel de professor, não vai deixar de transmitir conhecimentos, mas ele vai mediar, buscando fazer com que o aluno participe e compreenda qual é a associação daquele conteúdo com a prática no seu cotidiano, né? Provocando reflexões, questionamentos, sanando dúvidas, enfim. Nesse sentido, o aluno aprende fazendo, pois experimenta, investiga e resolve situações reais ou até mesmo em simulados, que é o momento em que ele vai, que vai promover a reflexão, né? Há o uso de tecnologias, projetos, atividades práticas e colaboração em grupos. Trabalhar com as metodologias ativas é muito importante no sentido de educar o aluno para usar as tecnologias de forma consciente. O que a gente percebe hoje é que o aluno tem domínio do celular, mas não tem domínio da tecnologia em si. Ele não sabe utilizar tais ferramentas em prol da própria aprendizagem, de fazer uma pesquisa, de construir um estudo, é mais voltado para o entretenimento. Então, com as metodologias ativas, é fato de que o aluno vai compreender e vai saber utilizar essas ferramentas para o próprio processo de ensino e aprendizagem. Como dito anteriormente, lá no começo, né, eu trago um exemplo de um projeto interdisciplinar construindo, com base na metodologia ativa, aprendizagem baseada em projetos. É um projeto que vai envolver o trabalho em grupo, a conexão entre as disciplinas, enfim. Cabe ressaltar que a metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos, também conhecida como PBL, e alguns autores trazem ela como ABP, ela envolve trabalho em grupo, em que os alunos aprendem a colaborar, compartilhar ideias e também responsabilidades, o que vai capacitar esse aluno para várias questões na vida cotidiana, né? Quando o professor promove atividades em que o aluno deve ser responsável por determinado assunto, por determinada tarefa, eles fazem essa divisão, ele já tem uma noção de como vai ser a vida fora da escola. Já que no mercado de trabalho, no empreendedorismo, há essa questão de muitas responsabilidades que são colocadas sobre a pessoa. Já é uma preparação para a própria vida no cotidiano. A ABP, ou PBL, né, é uma metodologia ativa que coloca o aluno como protagonista. Um dos principais objetivos das metodologias ativas em si é colocar o aluno como protagonista, como sujeito da própria aprendizagem, né? Protagonista do processo de ensino e aprendizagem, incentivando-a a investigar, refletir, criar e aplicar os conhecimentos em situações reais e significativas. Como que funciona, né, de forma prática, a aprendizagem baseada em projetos? Trago um infográfico que documenta de forma bem sucinta como ocorre, de certa forma, esse sistema, perdão. Temos aí que ocorre uma aprendizagem por o desenvolvimento de aprendizagens e competências. Há uma questão ou problema desafiador, os alunos vão buscar responder determinado problema. É um processo que promove a autenticidade, pois os alunos vão fazer de forma particular,
de forma individual, cada um vai ter o seu processo de construção, que vai incentivar a investigação desse fato para responder esse problema, vai impactar em decisões e escolhas dos alunos, uma vez que é um processo em que eles devem ser autônomos e críticos, né? O desenvolvimento da crítica e também da revisão para a apresentação final, né? E finaliza-se geralmente com um produto ou uma apresentação pública, uma exposição. Aqui trago o projeto interdisciplinar com metodologia ativa como sugestão, o Dia do Meio Ambiente. No ambiente escolar, é bem comum que seja cobrado dos professores o trabalho com datas comemorativas. Essas datas, trabalhar com essas datas é bastante importante para que o aluno tenha acesso a esse contexto cultural em que ele está inserido e também sobre as responsabilidades que cada ser humano tem. Especialmente, né, nessa data que a gente vai trabalhar, que é o Dia do Meio Ambiente. É uma responsabilidade de todos o cuidado com o meio ambiente. E é um assunto que pode ser desenvolvido de diferentes maneiras, contribuindo com um grande projeto. Nesse sentido, a gente vai colocar aqui, nós vamos explorar as disciplinas de ciências, geografia, matemática, arte e língua portuguesa, para trabalhar essa data comemorativa. É fundamental, é importante que os professores façam esse projeto, esse planejamento para o projeto juntos, né? Desenvolvendo seus objetivos, dialogando realmente de como ele pode explorar essa metodologia, esse assunto. Quando os professores sentam para fazer um projeto, várias ideias podem surgir. Então, é importante o desenvolvimento dessas práticas em conjunto, a fim, né, de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Vamos lá. Como ficaria isso? Vou colocar aqui no cantinho. Foi. Ó, o projeto, fictício no caso. Consciência em ação. Aprender, criar e transformar. Como dito anteriormente, a aprendizagem baseada em projetos, ela traz uma questão problematizadora, uma questão central. E nesse sentido, seria questionar os alunos a responderem esses problemas por meio das suas diferentes disciplinas, como as nossas atitudes podem transformar o meio ambiente e a comunidade em que vivemos. Lembrando, né, que trata-se de um projeto voltado ao meio ambiente. Trago aqui também a questão, né, em como cada professor pode trabalhar a sua disciplina. Claro que pode ser feito ajustes, né? Cada tem o seu método, o seu pensamento, o seu tipo de criar, inovar, enfim, é a critério. Mas, enfim, para responder aquele problema, sugere-se, né, que seja trabalhado, né, em ciências, a poluição e também a saúde ambiental. Por meio de aulas investigativas, com vídeos, textos e experimentos simples, como a simulação de poluição da água com óleo, corante, sabão, onde os alunos vão pesquisar, né, por meio de vídeos e construir essas práticas no cotidiano, ali na sala de aula. Desenvolvimento de pesquisas em grupo sobre os tipos de poluição, solo, ar, água, causas e consequências. É interessante, né, que se faça uma divisão por temas e os grupos façam essas pesquisas e exponham. Sugere-se também a elaboração de cartazes ou infográficos explicativos e criativos sobre a importância da preservação ambiental a serem expostos na escola, né, na culminância que a gente vai falar no final. Sejam promovidos debates sobre os impactos da poluição na saúde humana e também nos ecossistemas. Em geografia, sugere-se que seja trabalhado como tema os problemas ambientais ambientais locais e também globais. Como seriam as atividades? Saída de campo pelo bairro ou fazer uma observação com o Google Earth, né? A saída para o campo eu acho que seria mais interessante, o aluno adora sair, nem que seja para dar uma voltinha, para identificar problemas como lixo acumulado, esgoto a céu aberto, queimadas e também desmatamento. É uma aprendizagem realmente prática no cotidiano. Leitura de mapas, imagens de satélite e fotografias para análise de regiões afetadas por poluições ou alterações climáticas provocadas, né, a partir da ação do homem. Construção de um mural geográfico com mapas e legendas e informações sobre os impactos ambientais referente a bairros, cidades
e globais também, como ilhas de plástico presentes nos oceanos hoje. Na matemática, como sugestão, tem-se aí interpretação e organização de dados ambientais, levar o aluno a compreender matematicamente como a ação do homem impacta negativamente o meio ambiente. Sugere-se como atividades aplicação de questionário entre os alunos e familiares sobre hábitos de consumo de água, energia elétrica e separação de lixo, o que pode contribuir para a criação de gráficos, né? Verificando quanto de lixo é descartado num dia, um mês, um ano. Organização dos resultados em tabelas, né, que seria nesse sentido, de barras, colunas ou setores, utilizando papel quadriculado ou ferramentas digitais simples como o Excel ou o Google também, né? É interessante utilizar as tecnologias para que os alunos já compreendam como fazer esses gráficos, essas tabelas, utilizando esses meios. Desenvolvimento de cálculos de porcentagem de materiais recicláveis, desperdício e sugestões de metas para redução de resíduos. Criação de uma campanha numérica. Se cada um economizar X litros de água, né, uma determinada quantidade, por semana, mostrando o impacto coletivo disso. Se cada pessoa economizar tantos litros de água, como ficaria a questão do impacto que seria feito de forma positiva? Na arte, sugere-se como tema a criatividade e reutilização com foco na preservação ambiental. E aí seriam desenvolvidas as questões das oficinas, com materiais recicláveis, criando brinquedos, acessórios e objetos de decoração que são bem comuns no campo artístico, ilustrações ou pinturas com o tema a importância da natureza, demonstrando, né, respondendo aquela questão problematizadora de como a gente pode contribuir, né? Organização de uma exposição artística ao final, né? Com as produções feitas pelos alunos e criação de legendas explicativas para acompanhar as obras, integrando a arte ao texto, demonstrando o impacto ambiental. Na língua portuguesa, podem ser trabalhados também uma variedade muito grande de assuntos, mas aí colocamos produção textual e linguagem persuasiva para a conscientização ambiental enquanto tema trabalhado. Enquanto atividade, a gente sugere que sejam desenvolvidas escritas de textos persuasivos, cartas, campanhas, slogans, né, sobre cuidados com o meio ambiente. Criação de um jornal escolar com reportagens, entrevistas e também dicas sustentáveis para o dia a dia. Elaboração de panfletos e cartazes com mensagens de conscientização para a comunidade escolar. Produção de poemas e também histórias curtas com o tema A Voz da Natureza. A gente percebe, né, que em cada disciplina pode ser desenvolvida uma abordagem diferente para responder àquela problematização central. E aí, como que fica o processo avaliativo? A avaliação, ela, de forma bem natural, ela é um processo que acontece de forma contínua, né? Mas as escolas precisam numerar, atribuir notas numéricas nos seus sistemas, né? Então, ela deve contribuir de forma processual e também somativa, acompanhando todo o percurso dos alunos, desde as primeiras atividades até a culminância do projeto. A avaliação contínua, nesse sentido, ela ocorre por meio da observação da participação, da colaboração, envolvimento dos estudantes nas tarefas propostas. De maneira processual, devem ser considerados os avanços individuais e também coletivos ao longo das etapas, com base na qualidade das produções e no progresso na aprendizagem. Já a avaliação somativa, ela deve ser feita ao final, considerando os produtos finais e a participação nas apresentações, o portfólio e a autoavaliação dos alunos também, o momento em que o professor verifica quais habilidades foram conseguidas em cada aluno. Para a finalização, né, de projetos grandes, né, que trabalham com datas comemorativas ainda mais, sugere-se uma culminância por meio de uma feira interdisciplinar de conscientização ambiental,
aberto à comunidade escolar, momento em que os alunos vão expor os seus trabalhos, mostrar o que eles fizeram. Nessa ocasião, os alunos apresentarão os trabalhos produzidos ao longo do projeto, em todas as disciplinas, marcando o fortalecimento da conscientização ambiental em toda a escola. Esse desenvolvimento, né, de um momento de conscientização, de um momento em que eles apresentam os trabalhos, vai contribuir para que os alunos possam desenvolver maior criatividade, maior senso crítico, maior percepção estética no desenvolvimento das atividades, sabendo que outras pessoas vêm, né, geralmente os pais, familiares, pessoas, os amigos, outras pessoas. É notável já na prática que os alunos eles têm maior potencial, eles desempenham mais habilidades, mais competências para mostrar o assunto que é abordado. E o que a gente espera com o desenvolvimento, né, dessas ações? De forma geral, é esperável maior engajamento dos alunos nas aulas por meio de atividades significativas, né, que são conectadas à realidade. Espera-se também o desenvolvimento do pensamento crítico, da capacidade de argumentar e de refletir. Espera-se que os alunos compreendam a aplicação prática dos conteúdos, a maneira, né, que eles servem para os conhecimentos escolares. Autonomia, protagonismo no processo de ensino-aprendizagem, aprendam a trabalhar em equipe, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, porque são momentos que eles têm que lidar com o desinteresse de alguns colegas, com a questão de confronto de opiniões. Esse tipo de atividade é bem importante para o desenvolvimento de várias habilidades que vão contribuir no campo social dos alunos, né? Criatividade, expressão pessoal, escrita e apresentação, integração, eles possam compreender, né, a integração entre as disciplinas, o que facilita a compreensão de temas complexos de forma ampla, aumento da autoestima acadêmica, né, por se sentirem capazes de produzir, apresentar e propor soluções, eles se sentem, né, mais importantes, eles sentem parte do processo ali da escola. Melhor retenção dos conteúdos, né? Pois aprendem fazendo e também vivenciando. É cientificamente comprovado que mais se aprende, né? A partir do que se faz, né? E é nesse sentido que as metodologias ativas atuam, buscando mostrar em situações práticas em que os alunos vivenciam de forma real os conteúdos, né? O que vai possibilitar a maior aprendizagem. Também sugere-se como critério de avaliação a avaliação por rúbricas, né? Momento aí em que o professor ou os professores podem expor como eles vão fazer esse processo avaliativo, que vai contribuir para que os alunos tenham maior engajamento nesse sentido de fazer um trabalho bem feito, né? Na verdade. Se estabelecem critérios, como a gente pode ver aqui, né? Nesse sentido, eu coloquei participação e engajamento, a partir de alguns descritores, como excelente, se o aluno participou ativamente, contribuiu com ideias, enfim. Bom, né, se ele participou com frequência, se coopera. Aí nós temos aqui os critérios e a atribuição de notas, já que a escola também, apesar de ser um ambiente que deve se contar a avaliação processual, a diagnóstica, é necessário também fazer esse processo de avaliação somativa, enfim, para inserir nos sistemas, enfim. Então, aí nós temos uma gama de situações em que se coloca os critérios e o professor define qual pontuação que ele vai colocar e a nota do aluno, né? Enfim. E aí, chegando ao fim, a gente considera-se, né, que a interdisciplinaridade ela vai permitir uma visão ampla e integrada dos conteúdos, conectando o conhecimento escolar à realidade. As metodologias ativas promovem engajamento, protagonismo, pensamento crítico e colaboração, o que vai justificar a importância de associar a interdisciplinaridade às metodologias ativas. Assim, acredite-se, né, que trabalhar com datas comemorativas, como o Dia do Meio Ambiente, vai ampliar a conscientização social e envolvimento da comunidade também. O projeto interdisciplinar, o desenvolvimento desse tipo de projeto, favorece o desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais e sociais por meio de atividades práticas, criativas e contextualizadas. Assim,
Quando o aluno participa ativamente do processo de aprendizagem, ele aprende com mais sentido, profundidade e também motivação. As referências utilizadas para a construção desse trabalho. E chegando ao fim, né, gostaria de deixar uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito, que é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Essa frase ela vai muito de encontro com as metodologias ativas e com as propostas interdisciplinares. Não haveria, acredito, uma frase melhor para descrever esse encontro de hoje, esse assunto que foi abordado. Então, eu me despeço agora com muita gratidão. Peço desculpas caso tenha falhado em algum momento. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso.